Você tem vivido ciclos repetitivos na sua vida? Circunstâncias que por mais que você tente mudar, por mais que você haja, você pensa positivo, faz o Ho'oponopono, seja o que for, parece que a circunstância continua se replicando. Pode ser de repente um ambiente de trabalho, ou relacionamentos tóxicos, ou de repente algum padrão de saúde que esteja mantendo no seu corpo ali, algum problema que esteja se repetindo constantemente. Não importa qual seja a área. Existe algum padrão repetitivo na sua vida? Se existe, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te falar um problema, uma causa, possível causa que está mantendo esse padrão repetitivo na sua vida e como você faz para se livrar dela, com exercícios simples que você pode fazer ainda hoje. Então seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou a Aline Cruz, aqui nesse canal eu compartilho muitos exercícios, conhecimentos sobre a atração, justamente para te ajudar a mudar a sua vibração e assim você mudar a realidade que você experimenta, você mudar a sua vida. Então, se você já gosta desse assunto, está vivendo um ciclo repetitivo e quer acabar com ele, já clica aqui no like para saber que você gosta desse assunto. Então, gente, bora lá que eu vou te explicar. Olha só, né? Muitas vezes a gente vive um ciclo repetitivo na nossa vida, seja às vezes com um problema que está acontecendo em alguma área financeira, ou de repente, como eu falei, no trabalho, no relacionamento, ou com o lugar que você mora. Muitas vezes você acaba atraindo um padrão específico de vizinhos. E aí, né, você fica ali tentando resolver, já faz técnica há algum tempo, resolve desde as questões, né, mais místicas, tentando resolver desde com questões mais místicas, ou mesmo na prática, na ação, e mesmo assim você não tem resultado. E tem uma coisa sobre isso que ninguém te conta, que é o que eu vou te explicar agora, e vou te falar um exercício para resolver isso. Olha só, muitos ciclos repetitivos na nossa vida, a gente mantém com um padrão inconsciente de necessidade. Como assim, Aline? Peraí, vamos lá. Muitos ciclos que se repetem, se respeitam não, que se repetem na nossa vida, geram alguma vantagem inconsciente. A vantagem inconsciente pra gente. Eu vou te explicar detalhadamente como isso funciona. Eu percebi isso na minha vida, por isso eu compartilho aqui com você, tá bom? Então eu vou dar exemplos práticos para você compreender. Olha só, vamos supor que na sua vida você tenha vivido um problema no seu trabalho. Todos os lugares que você trabalha, por mais que você tente mudar o ambiente de trabalho, você fez de repente cursos para conseguir se qualificar melhor e tal, mas mesmo assim, todo lugar que você cai, você encontra pessoas meio tóxicas ali, um ambiente de trabalho tóxico, né? Pessoas que não te apoiam, um ambiente de trabalho realmente difícil de lidar. Eu estou dando um exemplo aqui geral, porque independente, né, de qual seja a sua circunstância, talvez você já tenha vivido isso ou tenha visto alguém que viveu, vai ficar mais fácil para ilustrar a nossa história aqui, tá? Então, o que acontece, né, gente? Por que você está criando isso? Porque existe uma vantagem, como eu disse, inconsciente. Vamos lá. Eu trabalho num lugar com pessoas tóxicas, com pessoas, de repente, que, vamos dizer, nem tóxicas, assim, sabe? Aqueles colegas que estão sempre sugando você. Vou dar o meu próprio exemplo. Ao longo da minha vida, né, faculdade, escola e tal, o que acontecia é que eu era sempre aquela pessoa que era responsável por tudo, sabe? Pelo trabalho e por apresentar e tudo, todo mundo meio que deixava as coisas nas minhas costas. Me fala se você já viveu alguma situação assim ou alguma coisa, qual é o ciclo repetitivo que está acontecendo aqui na sua vida? Comenta aí pra mim. O que acontecia, gente? Eu mudava o ambiente e acontecia a mesma coisa, sabe? Eu fazia a escola lá e aí sempre tinha alguém, põe meu nome, não sei o quê. Aí terminei a escola, fui fazer curso técnico. Eu era responsável, se eu não fizesse, ninguém fazia. Aquela coisa, né, de você tá sempre atraindo pessoas que parecem que são meio encostadas, aquela sensação, sabe? Eu sentia que tava tudo por cima das minhas costas. As pessoas eram até colaborativas, mas se eu não tomasse a frente e fizesse aquilo, entende? Não saía mais ou menos assim. Era como se de alguma forma as pessoas colocassem em mim a ideia de liderança para fazer aquele trabalho acontecer. Na faculdade a mesma coisa, tinha colegas ótimas, mas se eu não tivesse, não assumisse a liderança, meio que as coisas não saíam. É como se a Aline que sabe, a Aline que vai resolver, a Aline que sabe quem vai fazer o quê. E aí, gente, o que acontece, né?
Por que eu estava atraindo isso? Eu não queria aquela responsabilidade, eu não queria aquele peso. Porém, aquilo tinha uma vantagem inconsciente para mim. Dentro de mim existia, quando eu atraio pessoas que são meio que assim, né, incompetentes, eu tinha a vantagem de parecer ser melhor que todo mundo. Nossa, Aline, que louco. Pois é, inconsciente. Dentro de mim existia uma necessidade de aprovação pelas pessoas. Só que eu só conseguia essa vantagem, essa necessidade atingida de falar, nossa, ela é boa, nossa, tá vendo, ela consegue resolver tudo, se eu tivesse cercada de pessoas menores que eu. Percebe como é simples, né? Se eu tivesse cercada de pessoas melhores que eu recebo a vantagem, né, de me sentir boa. Nossa, tá vendo? Ela resolve tudo, ela é melhor que os outros. Então, o que acontece, gente? Eu atraio pessoas que vão me dar essa vantagem inconsciente. Outra coisa, um exemplo aqui. De repente, você é uma pessoa, né, que sempre atrai circunstâncias problemáticas para sua vida. Nada é fácil, sabe? O que está acontecendo é que dentro de você está carregando o arquétipo do herói. Só que para o herói existir, precisa de problema. Para uma pessoa superar os limites, nossa, eu consegui, eu fui lá e deu certo, não sei o quê, precisa de obstáculo. Não tem bravata se não houver obstáculo. Não tem um conto de superação que você conseguiu, que você foi bom, que as coisas deram certo, se não tiver problema. A gente não quer problema conscientemente, mas existe a vantagem inconsciente no problema de eu continuar me sentindo bom, melhor que alguém. Para que eu seja melhor que alguém, tem que haver alguém para lutar, gente. O herói, observa, né? Nas histórias, o herói ele luta contra dragões, ele, sei lá, defende reinos, mas tem um inimigo. Tem que ter alguém que atrapalhe a jornada dele. Do contrário, não vai ter a jornada do herói. E do contrário, o herói não pode ser louvado. Entendeu? Só existe o herói porque existem os obstáculos, senão ele seria uma pessoa comum, né? E aí, para viver esse arquétipo do herói, você atrai circunstâncias problemáticas para sua vida. Nada é fácil para você. E aí, no final, você conta, ai, mas menina, eu passei por tudo isso, mas graças a Deus deu certo. Ai, nossa, tá vendo? Você é uma batalhadora, você é uma guerreira, porque você conseguiu superar aquele obstáculo. E você mesma criou para ter esse gostinho. O seu inconsciente, essa necessidade de ser bom, criou essa circunstância. Outro exemplo aqui, para ficar claro para você. Às vezes a necessidade de vitimização. Como assim, Aline? Circunstâncias problemáticas, relacionamentos problemáticos, não conseguir se sair bem nas coisas que você deseja. De repente você tem sonhos que você não consegue realizar, ou às vezes relacionamentos que as pessoas sempre te machucam, sempre te ferem, ou de repente problemas de saúde constante, que você se sinta meio coitadinho. Mas por que você está criando isso? Porque quando você se sente coitadinho, existe a vantagem inconsciente de ser amado pelas outras pessoas. Olha que doido. Eu consigo a atenção, que é algo raro, valioso para mim, né? Provavelmente alguém que viveu as feridas de abandono e rejeição. Então a atenção das pessoas é muito valioso. A atenção, tá, como é que você tá? Ai, como é que foi? E aí, se você tá passando por um problema de saúde, é natural que as pessoas façam isso. Eu conheço uma pessoa que ela já passou por todos os médicos da vida. Tem exames, né, que a recomendação, de acordo com as organizações de saúde, OMS e tal, é que a pessoa faça acima de 80 anos, tá? E ela já faz desde os 25, menos que isso. Imagina. Por quê, gente? Toda vez, né, que ela encontra um problema de saúde, ela tem a atenção das pessoas, ela ganha a atenção das pessoas, tá? Então, de algum modo, ela aprendeu que quando ela é coitadinha, as pessoas olham para ela. E assim ela se sente amada, tá? E assim, tá naquela tristeza, pode ser de repente um relacionamento que você tá vivendo e tá sempre acabando, mas quando acaba o relacionamento, você tem o aconchego das suas amigas, a sua família te acolhe. Aquele lugar de sofredor tem uma vantagem para você está conseguindo algo positivo com ele. Eu tô dando muito exemplo aqui, talvez seja, nossa, mas chega, eu quero saber como é que resolve isso. Mas eu tô dando exemplo para você perceber em você. Qual a circunstância aí que você está vivendo esse ciclo e perceber a vantagem, porque para a gente fazer exercício a gente tem que perceber a vantagem, tá bom? Que você está tirando dessa circunstância. Eu fui perceber recentemente, eu conseguia criar circunstâncias na minha vida
que eram favoráveis para que eu me sentisse naquele lugar de vítima, de coitadinha, porque aí eu me sentia, ai meu Deus, coitada de mim e tal. E assim eu consigo que as pessoas olhem para mim. E também muitas vezes, gente, podem ser coisas meio loucas, sabe? Parece louca, eu tô falando louca porque parece o nosso subconsciente, né? Ele tá viciado em circunstâncias específicas, muitas vezes, né? Que nem sempre são gostosas, mas são conhecidas. Por exemplo, se você vive num ambiente, né? Na sua infância, onde tem briga e tal, muitas vezes você vai criar circunstâncias de encontrar gente meio cri-cri, sabe? Para você continuar naquele lugar que é confortável para você, da briga, da discussão, naquele lugar de, meu Deus, eu tô insegura. Mas você ficou tão aconchegada, vamos dizer assim, acostumada com aquele ambiente de insegurança que você vivia lá no passado, que apesar de ele não ser bom, ele é familiar. Um exemplo comum disso são mulheres, muitas vezes, que tiveram pais problemáticos, muitas vezes violência dentro de casa na infância, atraem geralmente, muitas vezes, né? Não digo sempre, mas muitas vezes parceiros que fazem a mesma coisa. Me conta se você nunca viu alguém assim, né? Que acaba atraindo um parceiro. É muito fácil a gente olhar e perceber no outro. Às vezes a gente consegue perceber na gente mesmo, que faz exatamente a mesma coisa que o pai ou a mãe fazia. O que essa pessoa está fazendo, né? De algum modo, o subconsciente dela se acostumou com aquela sensação. Então, uma vantagem é a zona de conforto segura. Ali ela sabe lidar. Ela sabe lidar com a insegurança. Ela sabe lidar com aquele ambiente onde ela não é amada. Ela não sabe lidar, de repente, com amor, com atenção, com a pessoa que apoia ela. Ela não sabe lidar. É tudo que ela deseja, porém ela não sabe lidar. Ela não sabe como conversar com uma pessoa como essa, ela não sabe como reagir, e aí o cérebro prefere a zona de conforto. Isso também, baseado na lei da atração, significa às vezes que a gente vai só mantendo um ponto de atração e atraindo aquilo que a gente já está reverberando, sabe? Usando aqui, né, o conhecimento de lei da atração, você já está reverberando o medo, então você continua atraindo circunstâncias que te tragam o mesmo sentimento. Mas como eu falei, muitas vezes essas vantagens acontecem, tá? A vantagem de se manter na zona de conforto, a vantagem de você ter o apoio das pessoas, a vantagem de você se sentir maior que os outros, de você se sentir um herói, ainda que para isso você viva a luta, o esforço de você ser apreciado pelas outras pessoas. Muitas vezes crianças que não tiveram aprovação dos pais vão encontrar circunstâncias de luta na vida adulta, porque elas estão buscando ali aquela aprovação. Entendeu? Então a luta vai fazer com que ela, reconhecimento, que ela seja reconhecida. Só há o reconhecimento se houver, né, a confusão no meio do rolê, né? Como eu falei, o arquétipo do herói. Então, existe uma vantagem oculta. E como é que você faz para se libertar disso, gente? Muito simples, é uma afirmação. Aprendi no livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, tá? Livro muito bom, por sinal. E ela fala o seguinte, né, que tem essas vantagens ocultas. Dentro de você tem uma necessidade de continuar recriando aquele padrão, porque tem essa vantagem. Então, a afirmação é muito, muito simples. Primeiro, você tem que reconhecer essa necessidade. Eu dei vários exemplos aqui. Eu sei que muitas vezes a gente fala, como é que eu reconheço? Observa. Foi me observando. Foi num problema que eu estava vivendo que eu cheguei nessa conclusão. É conhecimento, gente, é autoconhecimento. Autoconhecimento precisa primeiro de autoconsciência. E como é que a gente consegue autoconsciência? Tudo que eu falo aqui pra você é na prática, né? Às vezes a pessoa fala, tem que ter autoconsciência. Mas ninguém te fala como ter autoconsciência. Autoconsciência é desliga a série, desliga o Instagram, desliga o celular, desliga a música. E aí para um pouco e se observa. Se você se observar, vai ter uma vozinha dentro de você que vai dar as respostas. É assim que você consegue a autoconsciência. É fácil? Não. É possível? Sim. Fica fácil aos poucos? 100% de certeza que sim. No começo não é fácil, porque é como se fosse um hábito, tá? O que ajuda? Algumas pausas de silêncio. Não consegue fazer 5 minutos de meditação? Consegue fazer 15? Não consegue fazer 20? Faz pequenas pausas de 1 minuto. Já vai ter ali um tempinho de autoconsciência. Observa o seu corpo, observa como está sentindo, observa qual pensamento está passando na sua cabeça. Aí você já está tendo autoconsciência. Aí quando aparecer uma crise, um rolê, um negócio acontecendo, aí você vai parar e vai perceber. Putz, o que eu estou querendo aqui? O que está acontecendo nessa circunstância? Esse sentimento. Ele parece familiar. Para mim foi assim.
que eu consegui. Outra coisa que ajuda, fazer alguma atividade. Para mim, correr tem ajudado muito, porque ela dá uma parada na minha mente e ali, né, do falatório mental, então eu consigo ter mais autoconsciência. O resultado é na hora e depois também. Busca alguma atividade. Eu estou te dizendo que só a corrida faz isso? Não, para mim é o caminho. Para você talvez seja qualquer outra coisa, seja yoga, seja dançar, seja não fazer nada de repente, parar, ficar sentada, só respirando, tá? Não tem um caminho certo, tem um caminho que serve para você. E aí só você pode saber. Eu sei que a gente sempre tem a ideia de buscar um guru fora. Ah, Aline, me conta aqui. Não, tem algo dentro de você que pode te contar exatamente o que você precisa ouvir, que eu jamais vou poder saber, por mais conhecimento ou sabedoria que tenha. E nenhuma outra pessoa, independente do nível de conhecimento, talvez, pode ser bilhões de anos de conhecimento, vai poder te ajudar, além da sua própria essência, do seu próprio eu superior, que sabe individualmente sobre você. Então, confia nesse conhecimento interior, que é o único que você vai ter para a vida inteira. Primeira coisa, né? Então, confia nisso. E aí, com essa autoconsciência, quando acontecer o problema, você percebe, você vai perceber, é muito claro, vai ficar claro. Entendeu? Quando você sentir a crise, por exemplo, você vê lá que seus amigos estão sobrecarregando, os exemplos aqui já te ajudaram bastante, mas talvez não se encaixe nenhum o karma que você está vendo. De repente é uma casa. Mas sempre vai ter essa ideia, desejo de aprovação, tá? De ser amado pelos outros, de reconhecimento, porque são os desejos básicos do ser humano. Então, de repente, você está vivendo uma circunstância que você está sempre, até uma seguidora aqui do canal, sempre, ai meu Deus, um problema com a casa, um problema com a casa. Talvez você esteja, né, mantendo a necessidade de estar ali, das pessoas te darem atenção, porque enquanto você mantém um problema, você mantém a atenção das pessoas, entendeu? Se eu tenho um problema, eu tenho que conversar com as pessoas me ouvem. Quando eu não tenho problema, eu sou ignorado. Às vezes é uma criança que só tinha atenção dos pais quando estava doente, por exemplo. Ou quando tinha nota baixa na escola, quando tinha um problema. Aí os pais largavam a vida e paravam. O que está acontecendo, filho? Mas durante a vida ali, se você não der problema, você é ignorado. Ou às vezes você não era a pessoa que dava problema, mas você percebia que aquele seu irmão problemático tinha atenção. Ele tem atenção. E aí o seu subconsciente começa a criar um mecanismo. Vou criar problema. Aí você é a pessoa que depende da família o tempo inteiro, que não consegue prosperar, que não consegue ir pra frente, que às vezes é o pai que está ajudando. Por quê? Porque, né, quando eu crio problema, eu tenho a atenção dos meus pais. Entende? Eu tenho a atenção das pessoas. Então, assim, só para você ter um insight. E aí, como que é que funciona, gente, o exercício? Está gostando desse vídeo e ainda não deu o seu like aqui, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você vai sempre receber um vídeo novo, com exercício novo para você praticar e mudar a sua realidade, tá? Então, bora lá, gente. Como é que é o exercício? É uma afirmação super simples. Eu me liberto da necessidade de me vitimizar. Eu me liberto da necessidade da aprovação dos outros. Eu me liberto da necessidade de ser sofredora. Sim, às vezes você gosta desse lugar de sofredora, de batalhadora, porque ele te dá a ideia de reconhecimento. Eu me liberto da necessidade. Entendeu? Aquela vantagem positiva que você estava recebendo criou uma necessidade em você. Então, eu me liberto da necessidade eu me liberto da necessidade de ser uma heroína. Eu me liberto da necessidade de ser uma guerreira. Eu me liberto da necessidade de ser batalhadora. Talvez você tenha ouvido na sua família que as mulheres eram batalhadoras. E aí você tem orgulho, de repente, da sua avó. Ah, minha avó era batalhadora. E aí você fala assim, mas eu gosto dessa ideia que minha avó é batalhadora. Mas você gosta dos problemas que você atrai para sua vida? Porque você está atraindo para você manter o título de batalhadora. Não tem, gente, batalhadora que não tenha problema. Ninguém que está vivendo uma vida tranquila e relaxada e fácil tem o estigma, o triunfo de ser batalhador. Então, batalhador atrai problema para sua vida. Ela é muito batalhadora, consegue tudo fácil. Mas eu queria ter uma vida mais tranquila. Tu vê fulano, consegue tudo sem esforço. Sim, mas para conseguir sem esforço precisa se libertar da necessidade de ser batalhadora. Entendeu? As mulheres da sua vida, do passado, da sua família passaram por isso, mas você quer os problemas que elas vivem? De repente o marido que te dá problema, que está sempre lutando com ele, porque você quer manter esse padrão.
de batalhadora. Ai, a minha mãe batalhou, criou todos os filhos sozinha. Aí agora você está se vendo no mesmo papel da sua mãe, criando todos os filhos sozinha. Porque você quer esse mesmo reconhecimento de batalhadora. Mas eu não quero, Aline. Eu não quero essa luta assim, eu entendo. Você não quer essa luta, mas inconscientemente você quer ser reconhecida como batalhadora. Ai, mas falam que é bom as pessoas que são batalhadoras. Você quer problema para sua vida? Então abandona a necessidade de ser reconhecida como batalhadora. Eu sei que as pessoas adoram endeusar, gente. Ai, fulano é batalhador. E ao mesmo ponto todo mundo quer uma vida mais tranquila. Mas ninguém consegue olhar pela lógica. Só pode receber o louro da batalha quem tem problema. É óbvio, né? Quando eu falo agora, talvez você esteja rindo, nunca tenha percebido do quão óbvio é. Eu só consigo receber medalha de guerra se eu fui pra guerra. Ninguém que estava em casa de boa assistindo Netflix ganha. Mas aí o que você prefere? Uma vida de boa, tranquila, relaxada ou a medalha de guerra? Se preferir a medalha de guerra, você tem que aceitar que você vai criar problema para sua vida. Se você não quer, é simples, você vai repetir. Eu me liberto da necessidade de ser batalhadora. Você está se libertando, eu deixo ir. E aí a sua vida vai se tornar fácil, porque você não precisa mais ser aprovada como batalhadora. Eu me liberto da necessidade de aprovação dos outros, porque às vezes a ideia, o desejo de ser batalhadora vem pelo objetivo de ser aprovada pelos outros. Eu me liberto da necessidade de aprovação dos outros. Eu me liberto da necessidade de receber amor das outras pessoas. Aline, mas eu quero amor das outras pessoas. Mas se você tem necessidade dele, você não recebe. Entendeu? Essa que é a grande questão. Porque dentro de você está sempre emanando um vazio. E se você está emanando vazio, você só consegue receber, já que a gente cria a nossa realidade pelo que a gente emana, mais vazio. Aí você constrói relacionamentos que as pessoas não te dão atenção, que as pessoas não te apoiam. Se você se liberta dessa necessidade de ter a presença, eu preciso. Se você precisa é porque você não tem. E se você se liberta da necessidade, você percebe que você pode dar a satisfação e o amor que você busca nos outros. Você entendeu? Porque na realidade o que está emanando em você não é amor. Para atrair amor tem que emanar amor. Você está emanando carência. E aí você cria circunstâncias que te causam mais carência. Pessoas que não se importam, relacionamentos meio que vazios, que a pessoa sai com os amigos e te dá bolo, entendeu? Então você se liberta da necessidade. Como que eu faço isso, Aline? Repetindo essa afirmação várias e várias vezes. Você pode, inclusive, utilizar japamala. Já falei sobre isso aqui no canal, como eu uso afirmações. Com japamala, para ali e faz 108 repetições. Eu me liberto da necessidade de... E o que vai acontecer? No começo você não vai ver mudança nenhuma. Então não vai funcionar? Vai funcionar. Só que o que você está vendo fora é o reflexo do que é dentro. Imagina que você chegou na sua casa e aí ela estava lá, né? De repente, vai ficar fácil para você entender dessa forma, tá? Tava suja e aí tava com cheiro ruim de alguma coisa. E aí você começou a limpar. Você começou a passar um produto, mas ainda tem um cheiro residual do que tava. Até que você limpou, aí o cheiro sumiu. Mas imediatamente não sumiu, não é? Porque está no ambiente ainda. É isso que acontece. O fora é um reflexo do que é dentro. Mas ainda existe uma projeção residual do que você estava mantendo. Então não vai acontecer imediatamente. E muita gente às vezes desiste por isso que eu estou avisando. Então persistir fazendo é como se você continuasse limpando, né? Mudando aquele padrão. E aí você vai perceber o resíduo fora mudando também. Tá? Mas pode ser que não seja imediatamente, mas vai funcionar. Outra coisa, pode ser que na hora que você fale, você não sinta uma alegria mágica, uma coisa louca acontecendo, tá tudo bem. Pode ser que você duvide do que você está falando. O que vai fazer com que você confie é continuar falando, tá? É a persistência nisso que vai fazer com que gere evidências fora e assim você comece a confiar. Às vezes a gente quer experimentar a confiança quando a gente fala, sentir que isso é verdade. Você só sente que o problema, as coisas que você criou na sua vida são verdade porque você tem prova, porque eles se manifestaram fora. Então, somente quando você continuar praticando o pensamento e se manifestar fora é que você vai confiar mais, tá? Então, basicamente é isso, é simples, você pode fazer hoje. Você vai precisar da sua boca só. Não precisa de nada, não precisa de papel, não precisa de caneta, não precisa de nada. Eu me liberto da necessidade de repente no trabalho hoje,
Aconteceu um BO, você percebeu de novo aquele colega sanguessuga. Eu me liberto da necessidade. Eu me liberto da necessidade de ser melhor que as outras pessoas. Eu me liberto da necessidade de aprovação. Porque ser melhor que as outras pessoas significa que eu recebo a aprovação delas. Tá? Eu me liberto da necessidade de ser guerreira. Eu me liberto da necessidade de ser sofredora. E aí o que está acontecendo? Você se liberta da necessidade, você está dando um comando para sua mente. Para, não preciso mais disso. Eu deixo ir, tá tudo bem. Então eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Quantas pessoas estão vivendo o mesmo problema que você e você tem o poder de ajudar hoje? Então clica aqui em compartilhar, pega o link, pode clicar no ícone do WhatsApp, manda para pelo menos 10 pessoas ou para pelo menos 3 grupos. Você está ajudando outras pessoas. A gente ajudar outras pessoas faz com que o bem volte para a gente. Porque a gente está mantendo uma vibração de abundância, de prosperidade, de bem-estar quando a gente compartilha algo de bom com os outros. Conhecimento que está te ajudando agora a mudar um monte de coisa na sua vida pode ser o mesmo conhecimento que vai ajudar outra pessoa a mudar um monte de coisa na vida dela. Talvez tenha uma mudança radical, porque talvez o padrão que estava vivendo até agora, que está causando um caos na sua vida, seja resolvido com esse exercício super simples que você aprendeu aqui. Da mesma forma, outra pessoa pode se beneficiar com ele. Então clique em compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.